Boa tarde a todas e a todos. Permito-me cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, os excelentíssimos ministros de Estado, senhora ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, e o senhor ministro de Estado da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, em nome de quem cumprimento os membros do Ministério Público aqui presentes, em especial a Procuradora-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Cristina Machado. Quero cumprimentar, com especial efusão, os ministros desta colenda Corte de Contas, aqui presentes, que me honram com a sua atenção e também com a homenagem que fizeram a todos nós, e cumprimento-os na pessoa do eminente ministro Benjamin Zimmler, agradecendo as generosíssimas palavras dirigidas àqueles que receberam este importante galardão. Cumprimento também, representando o presidente da Ordem dos Advogados, o conselheiro federal Felipe Sarmento, que também nos honra com a sua presença. Cumprimento as senhoras e senhores presentes, os servidores da Casa e, enfim, todos que nos honram com a sua presença neste momento solene. Minhas senhoras e meus senhores, é para mim um enorme privilégio poder falar em nome dos homenageados com a outorga do galardão máximo do Tribunal de Contas da União. O grande colar do mérito, como foi dito, é uma condecoração atribuída com muita parcimônia, pois é concedida apenas a cada 2 anos, àquelas pessoas que, a juízo de seu Conselho Maior, sejam merecedores de tal distinção por terem contribuído de forma relevante para a concretização dos valores defendidos pela Corte de Contas. Além deste que vos fala, são agraciados nesta solenidade a respeitada médica Márcia Waddington Cruz, pesquisadora e conferencista, precursora no tratamento de várias doenças neuromusculares. O festejado e premiado jornalista Jânio de Freitas, inexcedível formador de opinião de várias gerações de leitores. O destacado artista plástico Jaildo Marinho, conhecido por sua estética inovadora e por seu temperamento afável. O afamado e competente médico Roberto Calil Filho, cardiologista e acadêmico de SCOL, que destacou no combate à recente pandemia da Covid-19, e agora fiquei sabendo, na hora do café, que esse eminente médico, pesquisador e acadêmico agora se destaca por uma pesquisa muito específica e necessária, que é uma pesquisa na área da oncologia, da cardio-oncologia, especialmente analisando as repercussões dos tratamentos quimioterápicos no câncer, neste órgão importantíssimo que é o coração das pessoas. Também, neste momento, é homenageada a renomada empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, internacionalmente prestigiada, responsável pelo desenvolvimento de técnicas inovadoras no cultivo de plantas e no manejo do solo, voltadas à sustentabilidade ambiental, econômica e social. Minhas senhoras e meus senhores, para melhor podermos avaliar a importância da homenagem que ora recebemos, é preciso assentar que as atuais cortes de contas entre nós estão intimamente ligadas à própria ideia de república. A república, vale lembrar, é uma forma de governo que surgiu em Roma antiga, no início do século V a.C., em substituição à realeza, identificando algo que pertence a todos, res publica, em latim, ou ao povo, res populi, contrastando com os bens particulares, a res privata, ou familiares, a res familiares. Marco Túlio Cícero,
jurista, escritor e filósofo romano, definiu a república como a coisa do povo, considerada como tal, não todos os homens de qualquer modo reunidos ou congregados, mas a reunião que tem por fundamento o consentimento jurídico e a utilidade comum. Tratava-se, portanto, para esse afamado pensador daquela época, do século V a.C., antes de tudo, de uma comunidade de interesses baseada na lei. Segundo um conceito mais moderno, porém já clássico, elaborado pelo saudoso jurista Geraldo Ataliba, numa república, os exercentes das funções políticas representam o povo e decidem seu nome, fazendo-o com responsabilidade, eletivamente e mediante mandatos renovados periodicamente. Como se vê, além das eleições periódicas, um dos atributos basilares da República é a responsabilidade, a qual se traduz no dever de prestar contas, que não é exclusivo dos mandatários eleitos, mas abrange todos aqueles que exercem funções públicas, permanentes ou transitórias, bem como aqueles que, de alguma forma, manejam bens pertencentes a toda a coletividade. Para Sérvulo, Sérgio Sérvulo da Cunha, tal obrigação decorre do princípio da moralidade administrativa, segundo a qual os agentes estatais não estão obrigados apenas a cumprir a lei, mas também e, sobretudo, a agir com probidade e decência, buscando alcançar o bem comum, além de observar as regras de respeito e civilidade em seu relacionamento com os particulares e os demais agentes públicos. O dever de prestar contas, não por acaso, passou a figurar em todas as constituições republicanas desde a primeira promulgada em 1891. A partir desta Carta Magna, não apenas os mandatários eleitos, como já disse, mas todos os servidores do Estado, sejam quais forem os entes governamentais a que pertençam, ou o nível hierárquico onde estejam situados, caso hajam em desacordo com os ditames legais, ou caso atuem em desconformidade com os padrões éticos inerentes ao munus públicos por eles exercidos, podem incorrer em sanções políticas, administrativas, civis ou criminais, isolada ou cumulativamente. Hoje, de acordo com José Afonso da Silva, um dos mais eminentes e consagrados constitucionalistas brasileiros, felizmente ainda vivo, o dever de prestar contas representa um dos princípios fundamentais da ordem constitucional brasileira, encontrando-se expressamente abrigado no artigo 34, inciso 7º, a linha D da Constituição de 1988. E, nesse âmbito, agora eu quero chegar ao ponto fulcral desta minha fala, será curta. Nesse âmbito, destaca-se o controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio imprescindível do Tribunal de Contas da União, órgão independente e autônomo, dotado de competências próprias e privativas, com jurisdição em todo o território nacional. O texto constitucional, no parágrafo único de seu artigo 71, estabelece com todas as letras o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome destas, assuma obrigações de natureza pecuniária. Em pedagógico resumo, outro jurista importante, Carvalho Filho, ensina que o controle externo, contábil, financeiro, orçamentário e operacional, que é exercido pelo Congresso Nacional, com o amparo supedâneo do Tribunal de Contas da União, materializa-se em 5 aspectos distintos. Primeiro, quanto à legalidade, analisando o fiel cumprimento da lei. Segundo lugar, quanto à legitimidade, exercendo o exame externo de mérito à luz das boas práticas administrativas. Em terceiro lugar,
quanto à economicidade, escrutinando a existência ou não dos princípios de adequação e compatibilidade referentes às despesas públicas. Em quarto lugar, quanto à aplicação de subvenções, avaliando se foram investidas de forma econômica, criteriosa e não perdulária. E quinto, quanto à renúncia de receitas, atentando para o caráter excepcional da ação ou omissão do administrador, que deixa de receber recursos que vão ser vertidos para a própria coletividade. Como se vê, são bastante abrangentes as competências e atribuições do Tribunal de Contas implementadas a partir da nova sistemática constitucional. Isto em boa hora, porque há tempos, tendo em conta os notórios e reiterados desmandos praticados no emprego de verbas públicas, segundo um outro grande pensador da nossa área jurídica, Juarez de Freitas, chegou-se à conclusão de que o controle tradicional, passivo e letárgico, enfaticamente repressivo e formalista, como era feito outrora, revela-se desatento e oneroso, fazendo-se necessário, como ocorre agora, perquirir se aqueles que delas fizeram uso das verbas públicas, especialmente os agentes administrativos, hierarquizaram bem as suas escolhas, ou seja, com eficiência, economicidade, eficácia, prevenção e precaução. Por estas razões, alinhadas em modestíssima síntese, mas, sobretudo, porque o Tribunal de Contas da União desempenha a magna missão de dar efetividade a um dos principais atributos da República, qual seja o dever de prestar contas, é que a condecoração com a qual fomos hoje agraciados se reveste de um significado todo especial. Por fim, só nos resta agradecer penhoradamente a homenagem que nos é prestada, expressando o compromisso de continuarmos a contribuir no limite de nossas forças e no âmbito de nossos respectivos afazeres para a construção de uma sociedade mais igual, mais justa, mais fraterna e mais solidária, valores que constituem a verdadeira essência do princípio republicano. Muito obrigado.